Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Realmente é uma noite, né? Como o senhor Pedro falou, Brenda falou, é um momento em que a gente quer realmente deixar registrado histórias de Rio das Ostras, mas principalmente histórias das pessoas de Rio das Ostras, né? O nosso texto, ele fala muito sobre isso, né? Sobre a questão da pessoa com deficiência, mas muito no contexto de que ela também faz parte desse lugar. A gente, em Rio das Ostras, não tem esse número, não porque a gente não queira acesso a esses números, né? Temos muito interesse, mas a gente ainda não conseguiu, a gente está nessa luta, né? Tem muitas pessoas aqui que são ativistas da causa aqui presentes, né? Eu tenho tô até com medo de não falar o nome de todo mundo. Ó, vou avistar aqui. Dani está aqui na frente, marido dela também, Fabi, Morote, Juliana, que também é autora junto com a gente. Vou colocar meu marido Fábio, porque eu tô e ele tá também, não é isso? Muita gente. Tem a nossa amiga ali, Rosilene, que é a mãe até a mãe de um aluno aqui da UF, que também ela é muito ativa, apoia muita gente. Tem muita gente, né? A questão do nosso capítulo aqui, e eu nem me apresentei a vocês, eu sou professora. Também atualmente sou do Conselho. O senhor falou que tem muito conselho, tem bastante mesmo. Eu sou do Conselho Municipal de Educação, mas sou uma das pessoas cidadãs, junto com a Isabel, junto com o nosso amigo Morote, junto com Juliana, junto com o Fabi, outras pessoas que não estão aqui, que foram realmente pessoas que idealizamos, não, nós pensamos que faltava um conselho, que era o Conselho da Pessoa com Deficiência. Esse conselho, ele ele discute e ele vai levar toda essa demanda das pessoas com deficiência do município para o poder público e também ouvir as pessoas da comunidade, principalmente as pessoas mais interessadas. Logo no início, a gente já começa com uma frase, eu não sei se vocês já ouviram essa frase, nada sobre nós sem nós. Já ouviram falar? Essa é a frase que todo grupo de pessoas com deficiência no Brasil todo, eu acho que até fora do Brasil, é uma frase muito comum que normalmente faz com que a gente se debruce e se dedique mais a essa causa. Por quê? Pensa bem, nada sobre nós sem nós. Não é possível falar da pessoa com deficiência se ela não estiver, gente, envolvida. E aí, por exemplo, eu sou mãe do Heitor, um menino autista, ele está ali no fundo, de 13 anos. É possível também que algumas pessoas com deficiência tenham pessoas que falem por ela, certo? Porque acontece muitas vezes as mães e os pais, avós também, que representam essas pessoas. Então, desde o início, desde o que a gente falou e desde a ideia inicial de, se dedicar à criação, que realmente o conselho fosse uma realidade, o Conselho da Pessoa com Deficiência em Rio das Ostras, tudo que sempre norteou a nossa luta foi essa frase, nada sobre nós sem nós. Tanto que o nosso conselho, tem fotos aí de várias partes dessa história, ele é considerado, né, Morote? Eu lembro bem disso, Juliana também vai lembrar, Fabi também, dentro da criação da estrutura, diferente de vários outros conselhos, as cadeiras que representam o CONDEF são cadeiras de deficiência. A gente tem uma cadeira para deficiência física, para deficiência visual, para o autismo, para as deficiências múltiplas, certo? E a gente tem uma cadeira para cada um. Por quê? Nessa cadeira, quem senta é a pessoa com deficiência, ou no caso, por exemplo, eu e Juliana e Fabi, que somos os representantes das pessoas com deficiência. Por exemplo, a Dani é conselheira atual da gestão atual do CONDEF, ela representa a intelectual, sendo mãe de uma pessoa com síndrome de Down. Meu amigo lindo aqui, gatão, Miguel, está aqui na frente. Morote é o presidente atual da gestão, né, uma pessoa amputada, que também tem muita história boa para contar, também é um personagem que é também uma pessoa muito importante nessa história, também desde o início conosco. E nesse tema eu quero começar também falando sobre o título. O título do nosso artigo é A Criação da Lei Brasileira de Inclusão e a Luta das Pessoas com Deficiência e Suas Famílias em Rio das Ostras, um relato histórico de ativistas da causa no município. Qual foi o recorte que a gente fez em todo o nosso relato? O nosso recorte é a lei que institui
o que é, né, institui os direitos das pessoas com deficiência no âmbito nacional. A partir de 2015, foi criado pelo governo federal o Estatuto, né, a Lei Brasileira de Inclusão, que em alguns momentos, na própria internet, você também vê muita gente escrevendo LBI. LBI é a Lei Brasileira de Inclusão. É de 2015. E quando surgiu a ideia de participar do Mosaico Riostrense e contar essa história, o que a gente pensou? 2015, 2025, 10 anos dessa lei. Então, a gente já começa o artigo falando do que muda a partir de 2015 em relação ao direito da pessoa com deficiência no Brasil e que a gente viu de mudança nesse tempo, entre 2015 e 2025, em Rio das Ostras. Claro que uma das coisas que a gente pode relatar e que aconteceu em 2018 foi a criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência não surgiu no gabinete de nenhum prefeito, muito menos na Câmara Municipal, tá? Vamos deixar registrado. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência surgiu no lar, nos lares, nas conversas, nas festas das pessoas com deficiência e suas famílias. Lembrando, voltamos lá, nada sobre nós sem nós. Isso sempre nos guiou e daí que surgiu o Conselho. Só que aqui essa galera é brasileira e não desiste nunca. O que todo mundo foi fazer? Foi atrás de tirar todas aquelas ideias maravilhosas que a gente tinha e estava só para a gente, para a cidade toda. Opa, temos agora, em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, temos tantas coisas bacanas aí nessa lei. Por que Rio das Ostras é diferente? Rio das Ostras não faz parte desse território? A Lei Brasileira de Inclusão não compete a Rio das Ostras? A gente está num outro planeta? Claro que não. Então, a partir desse momento, em 2018, nós fomos à Câmara também, nós fomos ao gabinete do prefeito, solicitamos essa demanda da população de ser ouvido, né? Como o senhor Pedro falou, tem Conselho da Educação, de Saúde, tem o Conselho do Orçamento Participativo. E cadê o Conselho das Pessoas com Deficiência? Uma lei que, me lembro, logo no início, vendia para a maioria das pessoas de que tudo ia mudar, mas, gente, mesmo que a gente tenha uma lei no papel, que ela realmente venha para mudar, se não tiver essa movimentação, que aí eu também vou me agarrar às palavras do senhor Pedro, se não tiver a nossa mão no meio, se não tiver a nossa fala e a nossa experiência, as leis não saem do papel, elas ficam sempre uma... Né? Alguém sabe a quantidade de leis que existem no Brasil? Em média, 200 mil leis. Mais até, né? Porque aí vai acumulando e vai... Elas não param. Só que como é que elas saem do papel? Elas não saem no papel com a boa vontade de ninguém, mas com a nossa luta. Então, esse artigo ele vai contar muito sobre isso. Em 2018, vocês estão vendo aí, as próprias fotos que a gente traz aqui, elas mostram muito esse movimento. Vocês podem perceber que a maioria do movimento tem. Se não tem criança, tem mãe, tem pai e tem pessoas com deficiência. Tá? E foi muita luta, tá? Muita promessa, a gente recebeu muita batidinha no ombro, né? Mas em 2018 ele aconteceu, tem fotos aí que mostram, a gente fez todo o processo na Escola Municipal na Maria Teixeira, fizemos um fórum, foi lindo demais, né? As pessoas com deficiência lá, cadeirante, amputado, as pessoas cegas, as pessoas surdas, uma coisa linda de ver. Aí realmente isso tem que ficar para a história e está aqui nesse livro. Né? Um movimento que sai do movimento Nada Sobre Nós Sem Nós e começa a sair do papel, né? Como se realmente a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, realmente começasse a dar forma. Agora, voltando do seu Pedro, que eu adorei o discurso dele, se a gente não colocar a mão na massa, se a gente não disser que isso tem que sair do papel, não vai sair. Né? Não vai sair. E aí, dentre a minha fala, e a gente tem que falar muito, falei, nós estamos na terceira gestão, não é, Morote? Terceira gestão. Eu falei da característica do CONDEF, que é bem diferente dos outros conselhos da cidade e também se difere da questão do próprio ambiente nacional. Porque, desde o momento, a gente pensou em não fazer um conselho como os outros. A gente não queria só as cadeiras do governo, a gente queria realmente que a pessoa com deficiência estivesse ali dentro. Né? A gente estamos na terceira gestão. A primeira gestão, a presidente foi nossa amiga aqui, Isabel, eu era secretária, fazia parte da diretoria.
Logo depois a gente teve uma gestão que era governamental e agora a gente está numa terceira gestão que também é sociedade civil representada ali pelo nosso amigo Morotti. Então, o que a gente precisa falar sobre esse conselho? Ele precisa ser ouvido, né? Que aí a gente parte da mesma ideia que muitos falaram aqui. A gente tem uma crítica a fazer. Esse conselho não foi criado, ele não saiu da sala das nossas casas para que ele seja mais um, como o senhor Pedro falou. Ele saiu das nossas casas, das nossas mentes, da nossa luta, para que ele realmente mostre a que veio, que faça a diferença. E, principalmente, gente, que é uma coisa que acontece em todos os conselhos, as pessoas que estão dentro dos conselhos precisam ser ouvidas. Né? Se faz uma reunião de conselho, se diz o que vai fazer, mas em nenhum momento se fala. Normalmente, quem fala, né, é quem luta e quem grita. Né? Eu apontei para o Luciano que ele também... Luciano, Jonathan também já fizeram parte da questão do Conselho da Educação, e é só, muitas vezes, opa, eu não concordo com o que aconteceu, o que vocês estão propondo. Isso não é uma demanda nossa, não vai atender a população. E muitas vezes a gente também é voto vencido. Então, assim, eu não acredito, e também acho que nem todas as pessoas que lutaram comigo, que esse conselho, a ideia dele seja essa, que ele seja só mais um na multidão. A gente ainda luta por isso. Muitas vezes também infelizmente, a gente não consegue alcançar a própria população, que não consegue compreender também o poder que ela tem, o espaço que a gente poderia ter mais. Mas, assim, dizer que é muito importante, eu sou moradora de Rio das Ostras há 16 anos, né? Foi uma cidade que me acolheu num momento também difícil da minha vida. Eu tenho um filho riostrense, o meu filho, eu brinco que ele é riostrense legítimo, filho da terra, e eu acho que a minha função aqui, diante, né, dessa terra que também me proporcionou tantos momentos felizes e ainda me proporciona, é fazer e trabalhar com essas pessoas. E vou falar uma coisa para você, eu só conheci hoje os melhores amigos, aqueles amigos que a gente guarda no coração, aqueles amigos que a gente vai falar a tristeza e a alegria, são as pessoas que também sentem as coisas do mesmo jeito que eu. Né? É um ambiente que a gente fala que dá trabalho, ensina, a gente faz amizade, né? Nossa amiga ali, Juliana, maravilhosa, que também fez parte desse relato aqui junto com a gente, mas eu queria deixar só umas considerações aqui para vocês, que é a consideração final do nosso artigo. Os dados do IBGE de 2025 relatam que, em média, quase 20% da população brasileira são pessoas com deficiência, que inclui baixa visão, deficiências físicas de todos os tipos, tá? O IBGE fala sobre isso. E, por exemplo, não sei se vocês já viram as pessoas que usam ostomia, que é aquela bolsa que normalmente as pessoas que perdem parte do intestino, aquelas pessoas também, segundo a lei, também são consideradas pessoas com deficiência. Então, elas ostomizadas. Boa, obrigada. E esses dados são trazem para a gente, e a gente começa a perceber que eles são nível Brasil, mas muitas pessoas em Rio das Ostras também foram entrevistadas. Nessa entrevista, gente, há relatos de que as maiores deficiências que existem no Brasil são as pessoas cegas e os autistas. São o maior número de pessoas com deficiência. E isso não é diferente em Rio das Ostras. Se você pega os dados da Secretaria de Educação, você vai achar que mais de 80% dos alunos da rede municipal com deficiência são autistas. Certo? Então, assim, os números vão trazendo aquela nossa realidade. Por que eu estou trazendo aqui para vocês? Esse grupo, esse conselho, essa luta, não é uma luta só nossa. A própria lei, a partir de 2015, vai dizer que a pessoa com deficiência não pode ser mais chamada de anjinho, pessoa especial, deficiente, fofinho. Não existe mais. O termo correto é pessoa com deficiência, que muitos conhecem como PCD, né? A gente vai ver lá a vaga PCD, a identidade PCD. Quem já viu essa sigla? Pessoa com deficiência. Por que a lei chama pessoa com deficiência? Porque antes de qualquer coisa e antes da deficiência da pessoa, vem a pessoa. O que mais caracteriza a pessoa com deficiência é o fato dela ser uma pessoa. A gente costuma dizer que a deficiência é só um detalhe, como todo mundo tem. Todo mundo tem um detalhe em especial. A pessoa com deficiência tem. Primeiro vem a pessoa, depois a deficiência. E relacionar também, a gente falou também de pessoas especiais, falei,
3 pessoas muito especiais que passaram nessa história, e tem foto delas e registro de quem elas foram para nós na luta e também para a cidade. É o nosso amigo Ricardo Roifer, Zoraida Feitosa e a nossa amiga Neuza Freitas. Foram 3 conselheiros. A Neuza era uma pessoa com deficiência visual, a Zoraida Feitosa era uma pessoa com ostomizada, e o Ricardo Roifer mãe também de um autista, e Ricardo Roifer, que era cadeirante, também muito conhecido. No livro aparecem fotos, aqui tem fotos deles. E eles 3 foram pessoas que, nesse período, a gente perdeu. Eles faleceram por diversas dificuldades, a gente na Câmara, por diversas dificuldades, mas, assim, foram pessoas que também muito nos ensinaram. Eram pessoas com deficiência ali, ensinando como a gente tinha que continuar aquela luta. Pessoas muito experientes, muitas vezes bravas. Os 3 eram muito bravos, tá? A Zoraida botava aquela Secretaria de Saúde para quebrar lá. Não tinha vez com ela, porque ela era enfermeira, pessoa ostomizada. Alguém falava uma besteira para ela, né? Aqui, só de me lembrar dela me vem. Aqui, gente, passou uma foto que eu nunca vou esquecer também. Ele falou sobre os sacrifícios que os conselheiros, as pessoas que trabalham, tem como se apegam a um trabalho como esse. A gente não recebe nada, a gente faz mesmo, como o senhor Pedro falou, por vontade, por querer fazer a coisa acontecer. Tem uma foto aqui que mostra todos nós ali no Francisco, no auditório, todos nós de máscara. Vocês viram? Esse aqui, foi o primeiro dia de vacinação do Covid-19. Isso aqui é um direito constitucional. A gente demorou semanas, meses, brigando com todo mundo, invadindo a Secretaria de Saúde, dizendo quando que eles iam vacinar as pessoas com deficiência. Nós fomos com 4 máscaras, cheios de álcool, lembra, Moraes? Desesperado, não, mas eu vou lá. E o primeiro dia foi um dia que vacinou as pessoas com deficiência intelectual e síndrome de Down, eu me lembro como se fosse isso. E tinha muitas pessoas adultas, né? Foi muita luta, mas foi uma luta, inclusive nesse período. Naquela foto mostra o conselho todo reunido com os vereadores e a gente propôs uma lei que existe. Vocês sabiam que em Rio das Ostras a gente não conseguiu a prioridade porque tinha um detalhe. Aqui não tinha uma lei municipal que garantia a prioridade das pessoas com deficiência e dos cuidadores. O que a gente fez? Nós fomos até lá, brigamos, essa gestão, sociedade civil, e passou a ser uma lei. No Brasil não, em Rio das Ostras, quando tiver espero que não, mas uma situação de calamidade pública em que se relacione à questão da vacina, as pessoas com deficiência e os seus cuidadores, porque não tem como não vacinar a pessoa com deficiência e o cuidador. Porque se o cuidador pegar, né, a gente tem mais um problema. Quem vai cuidar e a vulnerabilidade que a pessoa fica. Então, assim, essas fotos aqui são fotos de todo esse movimento que aconteceu e que existe, tá, gente? Esse movimento existe. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, ele está dentro da Secretaria de Bem-Estar Social, né? Não é isso? E hoje ele funciona... Vocês conhecem ali o Centro de Cidadania? Sim. Mudou agora é onde, Morodi? Isso, no prédio da assistência social. Quem precisar, quem souber de alguém que precisa fazer uma denúncia, precisa do apoio do conselho, precisa fazer uma ajuda, uma orientação, entrar em contato, tem página também. Isso, amanhã, inclusive, às 2h, tem uma assembleia do Conselho Municipal. Quem precisar de alguma orientação, algum apoio, também quer se engajar na luta e também está com problema e quer uma orientação, procura o pessoal do CONDEF. A gente está aqui representando a Daniele e o Morotti, são hoje dessa gestão. E é com muito orgulho que a gente está contando essa história, mas porque essa história, eu acho que ela não acabou, né? Quer dizer, ela nunca acaba, né? A nossa luta nunca acaba. Eu, quando cheguei aqui, encontrei Rosilene, a gente falou que está desbravando. E outra coisa, quero deixar um recado que a gente vai invadir a UF, hein? Tá? Só deixando um recado para vocês. E esse pessoal aqui é fogo, hein? O pessoal da causa PCD é brabo, hein? A gente chegando. A gente não escuta ninguém, não. Quero só fazer uma última homenagem. Eu sou autora, minha amiga Isabel também, mas também tem uma pessoa muito especial que é autora junto conosco, porque ela, além de contar a história junto com a gente, fez essa movimentação junto com a gente. Minha amiga
Juliana, ela está aqui, ó, atrás do pessoal do Abdala. Ela também é autora, eu quero dar esse presente para ela, mas... Gente, muito obrigada, os alunos também, muito legal vocês estarem aqui. Pessoal da UF também, quero agradecer à professora Vânia. Ela, desde o início, ela ficou muito empolgada, né, com a temática. Ela, nossa, que história! E ela disse, nossa, vocês têm muita história para contar. Eu falei, tem, ainda foi cortada, tá, gente? Porque a gente teve que cortar muita história, muita foto, tá? E a gente está escrevendo essa história aí. Deixar registrados os nossos amigos do Paraesporte, muito importante, e uma causa que as prefeituras e os nossos amigos lá da Câmara precisam olhar muito. A gente já levou, a gente já teve campeonato mundial aqui, campeão mundial de Paraesporte em Rio das Ostras. Isso tudo foi destruído, certo? Vamos deixar aí Paraesporte, o pessoal merece muito apoio, né?